Olá, bem-vindos a mais um Conversas pelo IGAN. Eu sou a Lauren e hoje a gente vai conversar com um dos nossos diretores, o Dr. André. Tudo bom, André? Tudo bem, Lauren. Tudo bem. Sobre técnica legislativa. André, conta pra gente como a gente pode fazer uma lei com qualidade. Essa é uma reflexão importante que nós temos que fazer hoje. A lei com qualidade. Nós temos uma cultura no Brasil que é a cultura de produzir leis em quantidade. São muitas e muitas leis hoje que estão em vigor no Brasil e isso gera insegurança, isso gera até uma certa incerteza sobre o que realmente deve ser atendido, qual lei está em vigor. Então, fazer lei com qualidade é ter mais atenção à necessidade de legislar, confirmar que realmente aquele projeto de lei em discussão vai produzir uma lei que seja útil, que seja interessante e importante para a comunidade. E André, qual é a função da técnica legislativa? Então, Laurinha, a técnica legislativa ela cumpre esse papel de viabilizar para o vereador, para a vereadora, para a Câmara, para quem assessora o vereador, a vereadora, para as comissões que fazem esse trabalho de instrução do projeto de lei, elementos para confirmar que o projeto de lei vai produzir uma lei útil, uma lei necessária e que cumpra com a sua função social. A técnica legislativa, ela no Brasil tem uma lei, que é a Lei Federal número 95 de 1998, e ali constam algumas informações importantes sobre como elaborar uma lei, sobre como fazer o texto de uma lei, que tem que ser claro, breve, objetivo, tem que ter ordem lógica, e também como fazer a alteração de leis em vigor. E esta Lei Complementar 95 de 1998, sob o ponto de vista da técnica legislativa e da qualidade de legislar, sinaliza inclusive um roteiro inverso do que se está acostumado. Ou seja, em vez de pensar em fazer novas leis, a ideia é enxugar as leis que já existem para tornar o sistema de normas vigente mais efetivo e mais acessível pelo cidadão e pelo próprio governo. Não são raros os municípios hoje que encontram dificuldade até na sua área jurídica, procuradoria, assessoria jurídica, tanto no executivo quanto no legislativo, que possuem certeza sobre a vigência das leis. Então a técnica legislativa é fundamental por isso. Nós aqui no IGAN temos um trabalho muito intenso com relação à formação do conhecimento na técnica legislativa. Nós temos cursos teóricos e cursos práticos sobre como elaborar uma lei. E essa é uma temática, Lauren, que está na pauta inclusive de outros poderes. O Poder Judiciário ele tem trabalhado muito essa questão da técnica legislativa, porque o Poder Judiciário também precisa editar normas de regulamentação interna, resoluções para sua funcionalidade. E quanto mais clareza o texto tiver, melhor ele vai cumprir essa função de ordenar as questões institucionais. No Poder Executivo, hoje, prefeituras municipais são responsáveis em torno de 80% a 90% dos projetos de lei que tramitam nas câmaras municipais são de iniciativa do Poder Executivo. Então a técnica legislativa também é importante de ser compreendida pelo Poder Executivo. Muitas matérias chegam na Câmara do Poder Executivo com muitos erros de redação, de composição do artigo, falta de ordem lógica dos conteúdos, e daí a apropriação desse conhecimento também pelo Poder Executivo. Aqui no IGAN, inclusive, nós temos até cursos que são colocados em company fechado para poderes executivos, onde as prefeituras estão contratando o curso para poder viabilizar que também os técnicos do Executivo tenham mais segurança sobre essa matéria. E é importante que nós assinalemos aqui que uma boa lei, uma lei que seja fruto da aplicação da técnica legislativa, ela vai gerar para quem governa mais competência. Por quê? Porque se o governo, e isso está na Constituição no artigo 37, só pode agir conforme a lei, se a lei que se produz é uma lei sem qualidade, o resultado que o governo vai produzir na aplicação dessa lei também será desprovido de qualidade. O inverso,
Se a lei tiver qualidade e for tecnicamente bem elaborada, o governo, ao aplicar a lei, vai ter melhores resultados, vai produzir uma efetividade maior no contexto de aplicação da lei. E se nós sairmos do espaço do governo e formos para o espaço do cidadão, também a Constituição diz no artigo 5º, no inciso 2, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, se a lei que se faz pela Câmara Municipal não tiver qualidade e ela for ao encontro do cidadão, do seu cotidiano, e o cidadão tiver dificuldade para entender o que aquela lei está dizendo para ele, ele vai ter dificuldade para cumprir essa lei também. Então, sob qualquer ângulo, se nós visualizarmos a questão da técnica legislativa e da elaboração qualificada da lei, sob o enfoque do governo, é fundamental a aplicação da qualidade. Se examinarmos sob o enfoque do cidadão, sob o olhar do cidadão, isso também é muito importante para que ele, cidadão, possa saber exatamente aquilo que pode e o que não pode ser feito. Então, sob todos os aspectos, a técnica legislativa é fundamental e é importante investir no aprimoramento, na aquisição do conhecimento sobre esse tema, porque quanto melhor a lei for produzida, com mais qualidade, saindo do eixo da quantidade, mais inclusive a cidadania vai ser desenvolvida e a eficiência, que é um princípio constitucional que é exigido dos governos, vai ser alcançada. Tá certo. E André, conta pra gente um pouquinho então sobre o livro que vai ser lançado com o título O que é ser vereador? Pois é, para ajudar o vereador e a vereadora neste papel que é tão importante de representação da comunidade, considerando inclusive que não tem material sobre esse tema, nós estamos produzindo aqui pelo IGAN, pela editora do IGAN, um livro meu que se chama O que é ser vereador. Aqui nesse livro, O que é ser vereador, que está sendo lançado agora no final do mês de agosto, mas que já está à disposição para quem tiver interesse adquiri-lo pelo site do IGAN. Neste livro são tratados todos os temas do cotidiano parlamentar, desde o exercício do cargo, como propor um projeto de lei, uma emenda parlamentar, o olhar da qualidade da elaboração legislativa, o que o vereador e a vereadora precisam saber para fazer uma boa lei, uma lei que seja útil, que tenha cumprimento da sua função social, e também outros temas relacionados à atividade parlamentar, como fiscalizar a administração pública local, que instrumentos o vereador e a vereadora têm para o exercício dessa fiscalização. Também uma outra função que é fundamental, que também está ganhando muita importância no dia a dia da Câmara Municipal, é a função de mediação de demandas que chegam para a Câmara, quando o cidadão, quando uma organização, uma associação procura o vereador, a vereadora e pede ajuda para o vereador e para a vereadora para resolver um problema. Então aqui isso também é abordado, que caminhos o vereador e a vereadora têm para fazer essa mediação. Eu digo nos cursos, nas palestras, quando isso surge, esse assunto ele entra em contato com o tema que está sendo trabalhado, que não tem problema do município, da comunidade, que não seja problema da Câmara Municipal. Nem todos os problemas do município e da comunidade a Câmara pode, ela, institucionalmente resolver, mas muitos destes problemas ela pode mediar uma solução. E isso aqui é tratado, é abordado. Processo legislativo orçamentário, enfim, é muito didático o texto, ele está sob o formato de perguntas e respostas, e no final tem um glossário com os principais termos que o vereador e a vereadora precisam saber para familiarizar-se com o dia a dia, com o cotidiano das sessões plenárias, das reuniões de comissão, enfim, da Câmara Municipal. Também é um importante livro de apoio para os assessores, para as assessoras, para os diretores de câmaras municipais, parlamentares estaduais, federais também terão aqui substrato para o seu exercício, porque o que vai mudar é o ambiente, sai da Câmara, entra na Assembleia, entra no Congresso Nacional. E para o cidadão que tiver interesse de saber mais sobre como o vereador deve atuar, também é um livro
que é importante, faz parte desse cenário da cultura política. Quanto melhor o cidadão puder entender como funciona a atividade parlamentar, mais condições ele vai ter, inclusive, de escolher um representante na próxima eleição. Enfim, é uma contribuição que a gente está fazendo, que o IGAN está trazendo, e é um livro que contém no seu material aqui uma experiência significativa nossa aí, que o IGAN são 25 anos de trabalho com parlamentos, com poder executivo, então é um material muito rico que está à disposição de todos, e quem tiver interesse, então, pelo site do IGAN é possível a aquisição do exemplar. Tá certo, parabéns pela publicação e muito obrigada pelos esclarecimentos, André. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, é só entrar em contato conosco através do nosso site www.igan.com.br ou através do nosso aplicativo. Até a próxima!